Bom dia, graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Deixa sua Bíblia aberta no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Romanos 8:1, que diz o seguinte: portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós temos estudado, temos refletido na carta de Paulo aos Romanos, ao longo de quase um ano praticamente, para a gente chegar até o capítulo 8. E há muitas coisas para a gente ponderar em apenas 4 versículos. Há tantas coisas, são apenas 4 versículos que falam muitas coisas para a gente, que a gente precisa entender aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Mas para a gente poder entender o contexto, a gente sempre tem que lembrar daquilo que Paulo está querendo comunicar aos seus leitores. Nós sabemos que o livro de Romanos foi escrito para os crentes de Roma, e Paulo, ele fala acerca da nossa justificação pela fé. Paulo, em toda a carta de Romanos, vai falar acerca da nossa salvação, que ela não nos é dada pelas nossas obras, pelas boas obras que nós praticamos, mas nós somos salvos pela nossa fé em Cristo Jesus. Os capítulos 1 e 2 de Romanos vão falar acerca da nossa condenação, vai falar acerca da nossa incapacidade de nos chegar na presença de Deus porque somos pecadores. Porque o pecado entrou no mundo não somente para trazer morte física, mas trouxe morte espiritual. E até a primeira metade do capítulo 3, Paulo vai falar acerca da ira de Deus sobre aqueles que permanecem no pecado. A ira de Deus, que é a condenação que paira sobre toda a humanidade. Todos nós somos destinados à ira de Deus porque somos pecadores. E aí no versículo, a partir do capítulo, da segunda metade do capítulo 3, Paulo vai apresentar as boas novas de salvação. Onde ele vai falar que nos é manifesta o quê? A graça de Deus. Nos é manifesta a salvação em Cristo Jesus. Nos é manifesta uma justificação que não é pela observância da lei, os 10 mandamentos. Não são os mandamentos que nos vão trazer salvação, não vai nos trazer vida, mas é a justificação que é manifesta pela fé, é mediante a fé em Cristo Jesus. E aí o capítulo 4, Paulo vai fazer essas comparações em relação aos personagens do Antigo Testamento, nos trazendo o entendimento de que a salvação ela nunca foi pela lei. Porque nós lemos o Velho Testamento e nós pensamos que o povo era salvo porque fazia sacrifícios. O povo judeu era salvo por oferecer o cordeiro da propiciação pelos seus pecados no templo uma vez por ano. Nós pensamos que os judeus eram salvos por obedecer às tábuas de pedra, que embora os 10 mandamentos tivessem sido entregues
em tábuas de pedra, Paulo também vai falar que os 10 mandamentos foram gravados no nosso coração. E é por isso que nós temos a consciência daquilo que é certo e errado. E aí Paulo faz a comparação com a vida de Abraão. Por quê? Porque Abraão creu. E isso lhe foi imputado como justiça. Isso lhe foi creditado como justiça. Mas como Abraão foi justificado? Se no tempo de Abraão não existia lei. Se Abraão tivesse com o que se vangloriar, ele poderia, porque mesmo Abraão tendo pecado, mesmo Abraão fazendo as coisas erradas, na sua época não tinha lei, então toda a boa obra que ele fazia, isso lhe poderia ser creditado como justiça. Mas é isso que Paulo fala, essa é uma justiça perante os homens, mas perante Deus nós não temos por que nos vangloriar. E da mesma forma como Abraão creu, nós também podemos crer, isso também nos é creditado como justiça, é isso que nos traz a salvação. Então, como o povo do Antigo Testamento era salvo, se Jesus ainda não tinha vindo? O povo do Antigo Testamento era salvo pela fé. Mas pela fé no quê? No Messias que havia de vir, no Salvador que Deus havia de enviar na pessoa de Jesus Cristo. A fé do Velho Testamento era uma fé voltada para o futuro. A nossa fé, que é do Novo Testamento em diante, da Nova Aliança em diante, é uma fé voltada para o passado, onde nós vimos, não porque estávamos lá, mas porque nós cremos, através das Escrituras, que Jesus veio como homem e como Deus. E Ele morreu pelos nossos pecados, Ele ressuscitou ao terceiro dia, e hoje está sentado à direita de Deus Pai. Capítulo 5 vai falar sobre o perdão dos nossos pecados, sobre a nossa nova vida que nós temos em Cristo. E essa nova vida nos remete a duas bênçãos, que é a paz e a alegria. São duas bênçãos inseparáveis. Nós somos justificados por Deus e assim nós temos alegria e paz. E também vai dizer sobre o pecado entrar no mundo através de um homem. Mas ao mesmo tempo a salvação, a graça também entrou no mundo através de um homem, que faz a alusão da pessoa de Adão e da pessoa de Jesus Cristo. Por fim, no capítulo 6, Paulo começa a falar sobre santidade, sobre os caminhos da santidade, que é o tema que nós estamos estudando atualmente. Na verdade, nós paramos por causa do mês da Páscoa. Mas aí nós seguimos o propósito de continuar os ensinamentos, da carta aos Romanos. E capítulo 6 vai falar que nós somos livres do pecado, que o nosso corpo já não é mais escravo do pecado, porque nós morremos com Cristo. Quando nós somos batizados, nós simbolizamos a nossa morte, nós somos enterrados. E aí a nossa velha natureza, ela morre, e os nossos pecados também morrem. Ou seja, nós morremos para o pecado. E aí nós somos levantados no batismo, simbolizando também a ressurreição de Cristo. Simbolizando a nossa nova vida espiritual. Nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Nós somos livres do pecado para poder fazer a vontade de Deus. E Romanos capítulo 7 vai falar sobre a lei, sobre o jugo da lei na vida do ser humano. Porque se a lei não veio para salvar, a lei tinha um propósito para a humanidade, que foi descrito em todo o capítulo 7, que particularmente eu acredito que é a passagem mais complicada de se entender da Bíblia, que nós levamos aí algumas semanas para poder estudar, mas graças a Deus nós temos o Espírito Santo que nos revela. E nós entendemos que a lei, ela veio para revelar o pecado, a lei veio para mostrar o que é pecado. Por isso Paulo vai dizer, eu não sabia que cobiça era pecado, mas eu passei a saber quando na lei dizia, não cobiçarás. A lei também desperta todo o desejo pecaminoso, porque uma vez que nós sabemos o que é certo e errado, nós pela nossa natureza decaída, nós queremos fazer o errado, nós queremos desobedecer, a nossa natureza, ela se pauta em rebelião, em rebeldia, e nós não queremos obedecer a palavra de Deus. E por fim,
chegamos à última parte, de onde Paulo vai falar sobre os caminhos da santidade. Capítulo 6, somos livres do pecado. Capítulo 7, nós somos livres da lei. E capítulo 8, nós somos livres da morte. Capítulo 8 de Romanos é o texto mais bonito da carta toda, porque vai falar sobre a vida verdadeira de todo aquele que é cristão. O capítulo 8 de Romanos fala da nossa plenitude em Cristo, fala da nossa liberdade que nos é dada por meio do Espírito Santo. Paulo aborda sobre como nós somos conduzidos, fala sobre como o Espírito Santo atua sobre nossas vidas, fala de como ele nos guia, de como nos capacita para suportar as dificuldades. E muito importante também, de como o Espírito Santo nos dá forças para sermos vencedores em Cristo. E quando Paulo fala de sermos vencedores, ele não vai falar da gente vencer na vida. Quando a palavra de Deus fala que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, normalmente as igrejas, os pregadores gostam de falar que você é vencedor, que você vai crescer, e não é, gente. Mas nós somos vencedores em relação ao quê? Em relação ao pecado. Nós somos mais do que vencedores em relação à morte. E morte espiritual. E nós vamos entender o porquê. Mas esses primeiros 4 versículos que Paulo está citando aqui no capítulo 8, vai ser a base que vai sustentar todo o restante do capítulo, tudo aquilo que Paulo vai nos ensinar ao decorrer do texto. E assim nós vamos falar acerca dessa nossa liberdade, da nossa vida plena, que na verdade, em outras palavras, não é uma coisa assim da gente enfeitar demais, mas essa é a verdadeira vida de todo cristão. Se você se considera cristão, você pelo menos deveria acreditar nessas coisas que Paulo está dizendo no capítulo 8 de Romanos. Então, versículo 1, Paulo começa dizendo: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. É uma declaração muito curta, mas essa verdade irrompe a vários fatos. Mas a primeira coisa que eu gostaria de salientar é que Paulo está dizendo que em Cristo Jesus não há mais condenação. Então a primeira condição que nós precisamos para não sermos condenados é estarmos em Cristo. Todos nós que estamos em Cristo Jesus não seremos condenados. Em relação ao mundo, nós não podemos afirmar, porque o mundo pertence ao mal. O mundo jaz no maligno. O mundo já está condenado. O mundo já está sofrendo a ira de Deus neste momento. Por isso que a Bíblia clama, por isso que Jesus deixou uma ordem para todos os seus discípulos, que enquanto a gente estiver vivo, nós precisamos fazer discípulos, nós precisamos pregar o Evangelho, nós precisamos levar as boas novas de paz, de salvação. Nós somos chamados para sermos, esqueci a palavra, embaixadores de Cristo, levar a mensagem do Rei. Por quê? Porque nós já estamos livres de toda a condenação, de toda a culpa, de toda a ira, de todo o castigo eterno. Enquanto isso, as pessoas ao nosso entorno, elas estão vivendo essa condenação, elas estão separadas de Deus. E nós, ao mesmo tempo, em vez de olharmos para essas vidas preciosas aos olhos de Deus, nós olhamos somente para o nosso eu. Porque eu quero ser mais do que vencedor. Porque eu quero crescer na vida.
porque eu quero ser bem-sucedido, porque eu quero ser reconhecido, porque eu quero que nos holofotes estejam lá a minha foto, porque eu sou bom. O que é mais importante para a gente? A condenação de Deus, ela virá sobre toda a humanidade, sobre todos aqueles que não creram em Cristo como Filho de Deus, porque Ele é justo. E essa condenação nada mais é do que o justo juízo de Deus, que não tolera o pecado. Infelizmente é algo que nós não podemos impedir, não é algo que nós vamos fazer com as nossas próprias forças, mas nós precisamos estar dispostos. Mas afinal de contas, quem é esse que está em Cristo Jesus? Pare para se perguntar nessa manhã: eu estou em Cristo? Eu sou essa pessoa que Paulo está dizendo, que aqueles que estão em Cristo Jesus já não têm mais condenação? Que mais uma vez citando, tudo que Paulo falou do capítulo 1 até o capítulo 7, ele fala de quem é o verdadeiro cristão. Paulo fala sobre as pessoas que reconheceram que eram pecadores e que foram justificados pela fé em Cristo, conforme os 3 primeiros capítulos de Romanos, que a semelhança de Davi e de Abraão, personagens do Velho Testamento, seguiram exemplos de caminhada de fé, que obedeceram a Deus, ouviram a voz de Deus e obedeceram, porque criam. Também as pessoas que receberam perdão pelos seus pecados. Se você não crê que Jesus pode perdoar os seus pecados, Ele não perdoará. Por quê? Porque a nossa justificação ela vem pela fé. Se a gente não crê, nós não podemos ser aceitos por Deus. Por isso é importante. A palavra crer é um termo tão pequenininho, mas com uma importância tão grande, que na verdade ela fundamenta toda a nossa caminhada cristã. Todos aqueles que são perdoados estão em Cristo Jesus, descritos no capítulo 5. E no capítulo 6, aqueles que são libertos do domínio da escravidão do pecado. E no capítulo 7, aqueles que foram libertos do domínio da escravidão da lei. Sim, nós precisamos olhar para todas essas questões na nossa vida. Que tipo de cristão eu tenho sido? Aquele que está em Cristo? Ou aquele que tem procurado outras coisas? Aquele que tem olhado pela janela do quarto? Infelizmente, nós escolhemos não agradar o coração de Deus. E quando a gente olha para o paraíso, quando a gente olha para o jardim do Éden, a gente tem esse péssimo costume de falar que, quando eu encontrar Adão lá no céu, quando eu achar a Eva lá, eu vou dar uma bronca neles porque comeram do fruto proibido. Mas infelizmente, todos nós carregamos esse fardo, a consequência da desobediência em nossas vidas. E é interessante no capítulo 7, que Paulo está dizendo de uma pessoa que ela ama as coisas de Deus. É uma pessoa que ama a lei de Deus, mas que ao mesmo tempo ela não consegue fazer aquilo que é bom, não consegue fazer aquilo que é certo. Você já parou para pensar nisso? Fala, mas eu acho que eu sou uma pessoa boa, mas por que eu não consigo parar de fazer o que é errado? Por que eu não consigo parar de mentir? Por que eu não consigo parar de querer enganar as pessoas? Por que eu não consigo parar de ter pensamentos ruins? Por que eu não consigo parar de pensar que as coisas de Deus são ruins? E isso é uma coisa que assola, que assombra a nossa consciência. Isso é uma coisa que muitas pessoas pagariam, elas comprariam essa paz na consciência. Embora a Bíblia nos ofereça de graça, embora Deus nos ofereça de graça essa paz no nosso coração,
essa alegria que nós podemos ter gratuitamente, simplesmente crendo, simplesmente tendo fé no Filho de Deus, Jesus Cristo. E uma segunda coisa que eu gostaria de salientar, no versículo 1 ainda, ele começa dizendo, portanto, agora. Em outras versões fala, agora, pois. São dois substantivos, duas junções, que fala acerca de duas condições. Uma condição é a do velho homem. Portanto, o velho homem. E agora significa a nossa vida de hoje. Isso faz referência à nossa vida hoje. O agora remete ao hoje. O portanto ou pois, ela nos faz referência à nossa velha vida. Vamos ler ali o versículo 24 e 25 do capítulo 7, só para a gente poder entender essa questão. Versículo 24 fala, miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Então, quando Paulo começa dizendo, portanto, ele faz alusão ao verso 24, que fala de nós sendo pecadores, presos a esse corpo da morte. E quando Paulo fala sobre o agora, ele fala sobre o verso 25, que fala, graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Significa que eu não sou capaz de fazer o que eu estou pensando em fazer, porque a minha carne está voltada para o pecado, mas é graças a Deus, é graças a Jesus Cristo, que eu sou liberto disso, que eu consigo viver esse agora, que Paulo está dizendo que não há mais condenação. O capítulo 7 retrata a pessoa que ela está sob o domínio da lei, que ela está sobre a escravidão da lei, a pessoa que está perdida, a pessoa que se vê incapaz de fazer o mínimo dos requerimentos da lei, mesmo tendo prazer na lei de Deus, ele não consegue obedecer. E a contrapartida é que aqueles que estão unidos em Cristo já não precisam mais ter essa autocondenação. Isso nos remete à nossa nova criatura. Então lembre-se sempre, isso é um resumo muito bem aplicado na vida de todo aquele cristão. É um resumo muito bem aplicado acerca do Evangelho, de que nós sabemos que a nossa natureza é má, ela é ruim, mas em Cristo Jesus nós não somos condenados. Não somos condenados. Versículo 2. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Eu vou ler de novo. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Quando Paulo está falando sobre essas duas leis, a gente precisa entender que não está fazendo referência à lei de Moisés, aos 10 mandamentos. Mas Paulo está querendo trazer esse termo de lei como um princípio normativo, como um fundamento, como uma primícia, como um conceito. Ou seja, a gente poderia falar sobre o princípio do Espírito de vida, o conceito do Espírito de vida, ou o conceito da lei do pecado e da morte. E por que nós precisamos entender dessa forma? Porque a lei de Deus, agora sim, os 10 mandamentos, ela não possui direito nenhum sobre nós, uma vez que nós morremos para a lei e nós somos livres para estar unidos em Cristo Jesus. Então Paulo está reafirmando o que ele já falou no versículo 1, no sentido de que nós estávamos presos na lei do pecado e da morte. E qual é essa lei, esse princípio do pecado e da morte? É o que nós já estamos cansados de ouvir, que todos pecaram e estão separados da presença de Deus.
que como pecadores, nós não conseguiremos apresentar boas obras que sejam suficientes para que os nossos pecados sejam perdoados. Não é pela observância da lei que nós seremos perdoados. Porque o pecado, o salário do pecado é a morte. O pecado não trouxe somente a morte física no mundo, mas o pecado trouxe a morte espiritual também. E a morte espiritual é a ausência de Deus na vida do ser humano. E qual é a condenação à ira eterna de Deus? É justamente um lugar, após a nossa morte física, onde nós estaríamos totalmente desprovidos da presença de Deus. A gente imagina o inferno como um lugar onde o diabo é rei, onde ele está lá com seu chifrinho, com seu rabinho, o seu tridente, e ele governa o inferno. E na verdade não é, gente. A Bíblia fala muito claramente que ali é o lugar de derrota do diabo. Ali é onde o diabo também, igualmente com pecadores que não se arrependeram nem creram, ele sofrerá a ira de Deus eternamente. Jesus disse que é um lugar de muito sofrimento. Eu não sei exatamente como vai ser, eu consigo imaginar. Mas o porquê desse sofrimento não é que vai ter os caras açoitando você lá eternamente. Sabe, aquelas coisas que a gente imagina, caricatura da Idade Média, não é isso. Mas por que do sofrimento eterno? Porque vai ser a ausência de Deus. E é isso que nós precisamos frisar sempre quando falamos de morte espiritual. Essa é a lei do pecado e da morte. A morte que nos separa da presença de Deus. Porque o salário do pecado é a morte. E todos pecaram. E carecem da presença de Deus. Não há nenhum justo. Um sequer que busque a Deus. E essa é a verdade pela qual nós estamos, ou estávamos, de acordo com aquilo que Paulo está dizendo. E o que seria essa lei do Espírito de vida? Ou o Espírito da vida? A lei é que nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. Quando nós cremos em Cristo, quando nós recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, Jesus ele vem habitar no nosso coração, por meio do seu Espírito Santo. Quando nos é derramada a presença do Espírito Santo, nós temos uma coisa chamada de consciência de que os nossos pecados são perdoados. Nós temos a consciência do que Paulo está dizendo no versículo 1, de que não somos mais condenados. E é por isso que nós temos alegria e paz. Essa é uma coisa que eu penso muito, porque uma vez me perguntaram, como é que faz para ser feliz? Eu falei, eu não sei. E eu mais de uma vez já falei aqui na frente que eu não me considero uma pessoa feliz. Quando se fala em felicidade, eu tenho muita dificuldade em relação a isso. Porque, na verdade, desde que eu me entendo como gente, a minha vida é pautada com problemas, com conflitos, com desentendimentos. E quando eu conheci a Cristo, quando eu conheci a lei, sabendo da minha desgraça, sabendo de quão sujo pecador eu era, e das consequências que isso me traria, mas eu fui liberto. E mesmo vivendo uma vida dedicada a Deus, estando na igreja, lendo a Bíblia, orando, jejuando, obedecendo, honrando pai e mãe, abandonando os meus pecados, as coisas da minha vida, elas não viraram assim, borboletas. Por isso eu nunca acreditei em pregador que fala que em Cristo Jesus nós vamos vencer. Porque é mentira. Mas a vida do cristão, ela não é somente sofrimento. Essa é a parte que ela vai contrastar com essa questão da infelicidade que nós temos. Porque, gente, olhando para esse mundo, você consegue ser feliz mesmo? Com tanta desgraça acontecendo, com tantas pessoas morrendo injustamente, doenças se desenvolvendo,
vírus aí. Antigamente, dengue era 2, 3 dias ruim, e em 5 dias você estava bom. Hoje em dia, dengue derruba uma pessoa por um mês. Um mês. Eu ligo o noticiário do Paraguai. Eu ligo não, meus pais ligam o noticiário do Paraguai, enquanto a gente vai almoçar. Gente, é 1 hora a 1h30 de noticiário, só fala de desgraça. É assalto, é roubo, é furto, é invasão, é assassinato, é assédio, é agressão. Não falam uma coisa boa. Como eu consigo ser feliz nesse mundo? Não sei. Se você consegue, depois você faz para mim uma lista lá que eu vou tentar absorver. Mas o que eu quero trazer de contraste com a palavra é que nós, no Espírito Santo, nós recebemos alegria. E a alegria, ela é completa. A alegria, ela não nos decepciona. A alegria é muito mais do que um estado passageiro. A felicidade é um estado passageiro. Por exemplo, se você é promovido no seu emprego, você fica todo feliz, aí você vai lá, compra uma garrafa de vinho, chega em casa e fala: amor, eu fui promovido, vamos comemorar. Você está feliz. No outro dia você vai lá no seu trabalho, você recebe mais responsabilidades, mais cobrança, mais pressão, e cadê a felicidade? Vai embora. Vocês estão entendendo? Mas o cristão genuíno que recebeu o Espírito Santo, ele tem alegria. E a alegria não é passageira, a alegria, ela é eterna. Qual é o seu sentimento em relação a vir na igreja domingo de manhã? Isso é uma coisa assim muito boa para a gente pensar em termos da nossa alegria. Você é como o salmista que fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Felizes são os irmãos, bem-aventurados são aqueles que vivem em comunhão. Gente, a gente precisa rever os nossos conceitos. É tão difícil acordar cedo domingo, né? Minha mãe, eu acho engraçada minha mãe, porque ela fala: eu até meio-dia eu não presto, não fala comigo, não vem. Graças a Deus ela vem no culto à noite de quarta-feira, né? Mas enfim. Mas tem pessoas que realmente têm essa dificuldade. Mas, gente, eu creio piamente que a alegria do Espírito Santo, ela é maior do que qualquer probleminha nosso físico. Problema hormonal, problema de humor, problema de personalidade. O Espírito de Deus é maior do que qualquer dessas coisas. Então a gente precisa parar para olhar para a nossa vida. Por quê? Lembrem-se sempre, porque nós fomos libertos. Olha lá o que Paulo está dizendo. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Nós fomos libertos. Gente, nós somos libertos da morte espiritual. Nós somos libertos da morte física. Por quê? Se a gente vai morrer um dia, a gente vai morrer. Mas sabia que quando Jesus voltar, diz a palavra que Ele ressuscitará todos os mortos. Então, por mais que o nosso corpo ele vire pó, embaixo num cemitério, Jesus vai ajuntar, igual o vale dos ossos secos, vai nos formar, Ele vai nos ressuscitar e vai nos manifestar em glória. O nosso corpo vai ser transformado e nós entraremos na eternidade, não com esse corpo mortal, pecaminoso, da natureza do pó, mas é um corpo regenerado, é um corpo renovado, é um corpo novo, é o corpo glorificado. Por isso Colossenses 3 fala que quando Jesus, que é a sua vida, a sua verdadeira vida, for manifesto, vocês serão manifestos com Ele em glória. Isso não é o suficiente para te trazer alegria? Por isso nós somos libertos da morte, nós somos livres da morte, porque da mesma forma que a morte não venceu o nosso Jesus, a morte não nos vencerá a todos aqueles que estão em Cristo Jesus.
E para encerrar, versículos 3 e 4. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, para a gente fechar aí a nossa meditação dessa manhã, como é que Deus conseguiu fazer o que nós acabamos de olhar para a palavra? Como é que Deus ele conseguiu me libertar? Se está dizendo que a questão da morte me separa da presença dele. Está dizendo que a morte me incapacita de me achegar na presença dele. Está dizendo que a morte, e morte espiritual, ela me condena para toda a eternidade. E como é que Deus, ele fez para que eu fosse liberto através da lei do Espírito e da vida? Mas é justamente o que está falando no versículo 3. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida na carne, Deus o fez. O que a lei era incapaz de fazer? A lei era incapaz de salvar. A lei era incapaz de libertar. Como é que a lei vai libertar? Se a lei só acusa. Não darás falso testemunho, não cobiçarás, não matarás, não adulterarás. É só cobrança. Se você é um cidadão, você vai lá, pega o Código Civil. Se você obedece à lei, o que você está fazendo? Você está fazendo mais do que a sua obrigação. Você vai ser beneficiado por isso? Não. Agora, se você desobedecer à lei, o que acontece? Você vai ser punido. Cadeia, serviço comunitário, doação para instituições de caridade. E a lei de Deus funciona da mesma forma. A lei de Deus não nos beneficia para nada. A lei nos acusa, a lei desperta. E a lei nos condena. A própria lei de Deus nos condena. E por fim, como Paulo disse no capítulo 7, a lei mata. Mas a lei de Deus então é uma coisa ruim? Não. A lei de Deus é santa, é justa e é bom. Então qual é o problema? O problema é que a lei, que é santa, que é justa e é boa, ela foi dada para pecadores como eu e como você. O problema é que a lei, ela é espiritual. E nós somos carnais. E é por isso que nós não conseguimos obedecer à lei. É engraçado, né? Porque no Brasil, antigamente, o adultério era considerado crime. Quem cometia adultério no Brasil, antigamente, era preso, dava cadeia. E aí, na nova Constituição, nos dada, acho que no ano de 2002, o que aconteceu? Libera aí. O adultério deixou de ser crime. E é interessante que quando a lei está lá, a gente fica assim, né? Ou o povo fazia escondido bastante, muito bem, ou conseguia obedecer à lei, porque era uma lei física, porque não queria ir para a cadeia. A questão é que o julgamento de Deus, a condenação de Deus é uma condenação espiritual, não condena a nossa carne. Então, para nós, as coisas aqui terrenas, muitas vezes têm mais peso do que as coisas espirituais. Está vendo qual é o nosso problema? A lei era incapaz de nos libertar, porque ela mesma nos condenava, ela mesma nos trazia a morte. E o que Deus fez? Segunda parte do versículo 3. Deus o fez enviando o seu próprio Filho
à semelhança do homem pecador, como oferta do pecado. Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, como homem. Mas Jesus não era pecador. Porque se fosse um pecador e morresse numa cruz, não ia adiantar de nada. Se qualquer um de nós fôssemos entregues na cruz para pagar pelos nossos pecados, a gente só vai o quê? Satisfazer uma questão da lei. Talvez. E as outras 10? E as outras 9? Os outros 9 mandamentos. Então a gente continua devendo, a gente continua em dívida com Deus. Mas Jesus, ele veio como Deus e como homem. E o que Jesus fez? Ele obedeceu a lei, ele cumpriu toda a lei. Jesus, ele fez tudo bonitinho, porque ele veio para fazer a vontade de Deus. E está dizendo que Jesus veio à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Então Jesus, ele se entregou. Não é que Deus teve que pegar ele, esmagar ele, despedaçar ele, igual precisávamos fazer na velha aliança, de pegar um animal inocente, sem ele saber o que ele está fazendo, mas Jesus sabia o que ele estava fazendo, e por amor de mim e de você, ele se entregou. É por isso que nós somos libertos da lei, do pecado e da morte. E para quê? Qual a finalidade? Versículo 4. A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. É como se Jesus, ele tivesse o quê? Obedecido às leis no nosso lugar. Por isso 2 Coríntios 5, 19 e 20 vai falar que os nossos pecados não foram imputados em nós. Que as consequências dos nossos pecados, a condenação do nosso pecado, não pesou sobre nós, que cremos em Cristo. E por outro lado, todo o ato de justiça praticado por Cristo foi imputado a todos nós. Tudo que Jesus obedeceu, tudo que ele fez, tudo que ele ofereceu para Deus, isso foi creditado para a gente. E é por isso que nós não temos mais condenação. E é por isso que Paulo está dizendo, nós não vivemos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se você tem os créditos de Jesus, o que você vai fazer com eles? Você vai continuar correndo atrás mesmo das coisas? Você vai continuar querendo enriquecer com dinheiro? Com pessoas à sua volta, com status? Essa é o nosso dilema para essa manhã, é nossa reflexão para essa manhã. Se todos esses atos de justiça de Cristo foram creditados para você, você vai continuar vivendo segundo a carne? Ou você vai viver segundo o Espírito? Sabendo que você está em Cristo, e todos aqueles que estão em Cristo já não têm mais nenhuma condenação. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela é mais afiada que uma espada de 2 gumes. E para que a gente possa receber a parte boa, essa parte que nos alegra, essa parte que nos motiva, essa parte da graça, nós precisamos entender o lado ruim. Então que eu e você, a gente possa olhar para o nosso coração nessa manhã. A gente possa pensar nas nossas intenções, nos nossos desejos, naquilo que a gente quer. Você realmente quer ir para o céu? Pare para se perguntar isso também. Se você quer ir para o céu, você precisa olhar para as Escrituras, para os ensinamentos que elas nos trazem, e a gente se esforçar para poder viver de acordo com elas. Porque é a lei do Espírito e da vida, onde todos aqueles que estão em Cristo, já não há mais nenhuma condenação. Amém?
Vamos fazer uma oração? Pai Celestial, nós te damos graça pela porção da Tua palavra, nós te agradecemos porque sabemos que somos pecadores, Senhor. Sabemos que a nossa natureza está decaída, está inclinada para o mal, e nós nos deleitamos para as coisas que nos afastam do Senhor. Pedimos perdão, Deus. Pedimos pela Tua misericórdia. Pedimos para que o Senhor não considere os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas transgressões. Mas oramos para que a Tua graça possa alcançar o nosso coração, Deus. A gente assim possa, em arrependimento verdadeiro, Pai, poder buscar a Tua presença todos os dias da nossa vida. Porque nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos o Teu Espírito, Deus, para que a gente seja liberto, Senhor, do pecado, para que a gente seja liberto, Senhor, da lei, do jugo da lei, e também para que a gente seja liberto da morte. Pai, obrigado porque essas verdades podem permear o nosso coração, essas verdades podem nos trazer alegria, podem nos trazer paz, podem nos trazer esperança, e sabemos que essa esperança não falha. Nós sabemos que podemos nos deleitar no Senhor, e queremos descansar nas Tuas promessas, nas Tuas provisões, Senhor, crendo que em Cristo Jesus não há mais nenhuma condenação. Nos ajude a andar no Espírito, nos ajude a obedecer os Teus ensinamentos, nos ajude a considerar, Pai, a Tua palavra todos os dias da nossa vida, para que assim a gente possa experimentar os Teus caminhos, para que a gente possa experimentar as Tuas bênçãos, para que a gente possa sempre experimentar essa alegria que nos é dada por meio do Teu Espírito Santo. Que possamos viver essa vida plena e essa vida de liberdade que nós temos na Tua presença. Nos ajude e nos dê essa força em nome de Jesus. E eu quero também pedir por essa semana que o Senhor possa nos abençoar em tudo que a gente faça, que a Tua graça seja sobre nossas vidas e que nós possamos ser vidas abençoadoras também. Nos ajude, Pai, no nosso contexto, seja de trabalho, seja de estudos, seja de convivência com a nossa família, com as pessoas ao nosso entorno. Queremos interceder por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão clamando pela sua saúde. Em nome de Jesus, o Senhor possa visitá-los nessa manhã, com misericórdia, com graça e derramando o poder da Tua cura sobre cada uma delas, Senhor. Essas pessoas que nós já temos no coração, as pessoas da nossa igreja, as pessoas, Senhor, da nossa comunidade. Que a Tua graça e Tua misericórdia possam alcançar igualmente a todos e que assim nós possamos nos alegrar na Tua presença. Que as Tuas provisões sejam sobre cada um de nós e que em tudo que façamos seja para a honra e glória do Teu santo nome. Nos dê um domingo na Tua presença e por tudo nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Posso estar se levantando, posso estar recebendo a bênção apostólica. Oramos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe, tenha um excelente domingo e um fim de semana abençoado.